Bom dia, professor. Bom dia, Lilian. Bom dia. Bom, a primeira pergunta é da Valquíria, daqui de Campinas, professor. Ela diz que fez um empréstimo, mas o banco não mandou o informe de rendimentos. O que ela pode fazer? Nesse caso, a Valquíria deve ter alguma informação. Então, ela toma por base as informações que ela dispõe. No mínimo, ela vai então lançar isso daí no campo da dívida, na declaração de imposto de renda, vai mencionar o nome do banco, o CNPJ do banco e o valor da dívida que ela tem no dia 31 de dezembro do ano passado. E informar ainda para que ela contraiu essa dívida. Tá certo. Agora, a Sandra de Campinas diz que tem uma doença renal grave e aposentada pelo INSS por invalidez. E diz que quando vai fazer a declaração, descontam 20%. Ela quer saber se, por ser doente crônica, é normal ter esse desconto. Não, olha, nesse caso, vale para todos os contribuintes que têm doença grave. E então, certamente, o caso da Sandra, ela tem essa doença e ela, por conta disso, ela tem isenção do imposto de renda, ela tem o benefício da isenção. Então, não tem só o desconto de 20%, não. Ela pode, se tiver o laudo dessa situação renal crônica, ela pode jogar tudo como rendimento isento e não vai pagar imposto de renda sobre este valor. Tá certo. O Bernardo, professor de Campinas, diz que o ano passado ele alcançou o teto, mas esse ano não. Ele quer saber se ele espera até o final do ano para declarar como isento ou como dependente do pai. Não, nesse caso, o Bernardo não tem que fazer a declaração se ele não tiver obrigado e não tem também que fazer a declaração de isento que acabou. Então, este ano não é necessário mais fazer a declaração de isento. Só que tem uma coisa importante que eu acho que nós temos que esclarecer. Se porventura o total que o Bernardo recebeu durante o ano for menor que aqueles 17.215, mas digamos que num mês ele tenha retenção na fonte. E para que ele não perca este valor, ou seja, para que ele obtenha restituição, então é recomendável que ele faça a declaração. Tá certo. Professor, o Acauã daqui de Campinas, ele quer saber, na realidade, quem tem o CPF inativo por não ter declarado, como que ele tem que fazer para regularizar a situação? Olha, nesse caso, ele tem que apresentar todas as declarações que faltam, que ele não apresentou naquele período, tem uma multa por essas declarações, se ele estava obrigado. Se ele não tiver obrigado, ele vai apresentar a declaração de isento relativa àqueles períodos e faz isso pela internet, espera o processamento e ele se regulariza perante a Receita Federal. Agora uma pergunta da Aline de Americana. Ela diz que seus rendimentos não foram superiores a R$ 17.215,08, né? Mas como ela pretende comprar um carro ainda este ano, disseram que ela teria que declarar, pois a loja pergunta se ela fez essa declaração no ato da compra. Então, esse caso da Aline, Lilian, é muito comum. Embora este ano e nos anos anteriores também, muitos contribuintes estavam desobrigados de declarar. Mas a declaração, às vezes, faz prova a favor do contribuinte, mesmo que ele esteja desobrigado. Por exemplo, no caso da Lilian, para fazer prova do rendimento que ela tem perante as instituições financeiras. Então, a dica que nós damos é mesmo aquele contribuinte que, pelo valor do imóvel que é 300 mil ao final do ano passado, ou do rendimento, não estiver isento, não estiver obrigado, ou seja, isento, se ele quiser, ele pode apresentar. E a vantagem é de que ele pode fazer prova para ele perante as instituições financeiras do seu rendimento. A Juliana de Campinas, professora, ela quer saber qual o valor a ser declarado de um bem imóvel, da escritura ou aquele com os acréscimos e benfeitorias? Ela vai sempre declarar o valor que está na escritura, que é o valor na data que ela comprou, e vai somar as benfeitorias que ela fez depois da escritura. E, evidentemente, sendo feito depois, ela tem que escrever no corpo da declaração, lá na área de bens, que ano se deu essas benfeitorias e no que ela consistiu. Tá certo, professora Daba, agradeço muito a sua participação e convido o senhor semana que vem para esclarecer mais dúvidas da população. É sempre um prazer, viu?